Saberemos a Santa Paz de Jesus. Amém. Mas vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor por esse dia, por essa oportunidade de mais uma vez estar na tua presença. É um culto hoje direcionado à família, não só a família material, mas sim a família da igreja também. E por isso Deus nos reuniu nessa manhã. Eu quero chamar a Juliana para vir estar fazendo a sua oração no início desse culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por este fôlego de vida, Senhor, que o Senhor nos deu nesta manhã, Pai amado. Obrigada, Jesus, por nos amar, Senhor, por nos escolher, Senhor, por sermos escolhidos por Ti, Senhor, para estarmos agora, Senhor, para estarmos ouvindo a Sua voz, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Pai. Que o Senhor esteja conosco, Pai. Que o Espírito Santo esteja em nosso meio. Abra, Senhor, os céus, Senhor. Que os céus desçam nesse lugar, Senhor. Que possamos sentir a Tua presença nesta manhã, Pai amado. Ah, Senhor, te agradecemos, Senhor, pelo pão de cada dia, Senhor. Te agradecemos pela nossa família, pela nossa casa, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda fará, Senhor. Que possamos, Senhor, ouvir a Sua voz, que possamos sentir, Senhor, a Tua palavra em nossos corações, Senhor. E que nessa manhã, Senhor, nada nem ninguém distraia nós para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Ai, que os anjos do Senhor estejam conosco, que os anjos do Senhor estejam, Senhor, nas portas, nas janelas, Senhor, das casas de cada um, Senhor, da igreja, Pai amado. Te agradeço, Senhor, pela vida da pastora Cidinha, Senhor, pela vida do pastor Renan, Senhor, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus tenha poder, Senhor, e todos aqueles que forem, Senhor, falarem Teu nome nesta manhã, Senhor, que o sangue de Jesus tenha poder, Senhor, e que eles possam, Senhor, sentir a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Glória. Amém, glória a Deus. Quero chamar o nosso irmão João e o irmão Sueli para estar fazendo a parte dos louvores da área. Amém? Amém. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Com imensa satisfação estar mais uma vez aqui. Deus aqui adorar e agradecer ao Pai por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Todos os irmãos da paz do Senhor. Amém. É o 33. Amém? Glória a Deus. Com tua mão segura bem a minha, por Deus não fraco, sou Salvador. E não me arrependo, guarda meu fracasso.
Glória a Deus. Amém, Jeová. Aleluia. 166. Glória a Deus. Amém. Glória. Oh, estou Jesus te Amém. 467, né? Glória a Deus. Oh, porque morrerá sobre as ondas do mar quando Cristo caminho.
nós para adorar a Ele. Porque hoje o domingo é da família. Mas o domingo não é só da família, o domingo é nosso também. É aqueles nossos inimigos que estão querendo nos derrubar. Então nós temos que orar muito para que esses inimigos sejam a nossa vitória, mas nós temos que a nossa vitória. Porque nós temos força. Porque quem nos dá essa força, quem é? É o Pai, é o Todo-Poderoso. E assim eu agradeço a nossa oportunidade e as palmas do povo. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, né? Graças a Deus, nós estamos aqui como família, né? Aí já está o pastor Rubens com a família. Agradecemos, né, por eles estarem aqui. E agradecer a todos que estão aqui, porque assim o Senhor nos permitiu. E falando em família, né, eu, antes de dar mais algumas oportunidades, eu vou falar, né, de uma mensagem da qual o Senhor me deu falando sobre a conquista da família, que se encontra em Atos. A minha voz está assim, manhosa, mas os irmãos ouvirem, né? Atos 16, 31, que tem um projeto aí que é a nossa família, né? A nossa família é um projeto de Deus, é um projeto perfeito de Deus, e é para isso que ali em Atos fala, né, sobre a família. E não precisa falar, né, é porque é só para a mensagem para que a igreja, né, comece a meditar o que é a importância de nós buscarmos pela nossa família. Às vezes nós queremos a nossa família dentro da igreja, às vezes nós queremos a família abençoada, às vezes nós não entendemos como tem que ser isso. O ser, primeiramente, nós somos a porta. Nós somos a porta para que isso aconteça. Então a salvação tem que vir de nós primeiro, para nós queremos a salvação, né? E hoje sobre a família, todos nós temos essa obrigação de orar pela nossa família. Isso é uma obrigação e é um mandamento, porque a família já foi formada desde o início, né? Nós vemos ali o exemplo de Noé. Noé, ele salvou a família dele, porque ele se colocou na posição, né? Na posição de obediência a Deus. Quando Deus mandou que ele formasse, construísse aquela arca, a gente vendo pelos nossos olhos, nós vimos que era um projeto de loucura, né? Para fazer uma arca daquele tamanho. Mas ele, além de ele salvar a família, ele salvou a cada animal também, do casal de espécie de cada animal. Então nós temos, por aí a gente já começa a ver os exemplos. Nós temos o exemplo também ali, na palavra de que se os irmãos quiserem meditar, né? Fala também. Nós temos os exemplos ali de muitos que salvou a família. E às vezes nós achamos que, pelos nossos defeitos, nós achamos que, será que nós estamos aptos mesmo a conquistar a nossa família? Tem um exemplo ali, Raabe era uma prostituta, né? Ali, mas pela posição que ela tomou, a posição que foi dada a ela naquele momento, ela salvou a família dela também. Então, são grandes exemplos, né, que nós vemos dentro da Bíblia. Em Gênesis 19:16 fala que quando foi dado aquela ordem, né, sobre a família, foi totalmente a obediência que teve, né? O primeiro item, a primeira posição que nós temos que tomar é ser obediente ao Senhor. Porque se nós somos a porta, como esses que salvou a sua família, foi a porta. Então, hoje é um projeto que nós temos que levar adiante, não a sua família, né, na nossa casa, mas sim a família que estão aí perdidas, as famílias que estão pelo mundo que não conseguem, às vezes, nem chegar, ou famílias que já foram destruídas por não ter obediência, porque o que leva nós a perder é a desobediência. Então, não vamos falar que a nossa família é perfeita, porque não existe a
a família perfeita. E sempre tem um da nossa família que nos dá trabalho, mas nem por isso nós temos que deixar de orar. Nem por isso que nós temos que largar de novo quando Deus fala, largar pai e filho. Não é isso. Muitos entendem dessa forma, não quer ir para a igreja, larga. Não, não é isso que Deus quer. Ele quer que nós continuamos a orar, a trazer a família para dentro da casa do Senhor. Então são vários versículos que falam, mas hoje eu não sou pregador, o pregador está aqui já, e graças a Deus por ele estar aqui, então vai falar sobre família. Então já pegue o foco dessa manhã. Se você está aqui hoje é pela tua filha, primeiramente por você e segundo pela tua família. Você tem que ser a porta ao Senhor para trazer a sua família para a casa do Senhor, amém? Eu vou dar oportunidade agora. Hoje é um dia de alegria também, vou cantar uns corinhos aí, amado. Peço para a irmã Sandra, a irmã Tereza, a irmã Cirlei vir cantar os corinhos aqui na presença do Senhor. E vai se preparando aí, porque vou dar algumas oportunidades. E nós temos que estar preparados, porque assim vai ser a glória do Senhor, amém? Amém. Glória. Glória de glória. Salve a minha igreja, que essa paz do Senhor. Amém. Isso também foi para mim, agora eu quero ouvir para Jesus. Eu salvo a igreja, que a santa paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, para Deus a gente tem que dar o melhor, né? Glória a Deus. Bate palma, 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 bate palma, é Jesus. Bate palma, 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 ele é a nossa luz. Bate palma, 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 bate palma, sem cessar. Jesus Cristo também bate no coração e queima. Jesus Cristo também bate no coração e queima. Ultimamente tempo dentro da congregação. Desde o momento que canto com canta na mão. Desde o momento que canto dentro da congregação. Desde o momento que canto com canta na mão. Ele quer te dar água. Aleluia, ele quer te dar água. Aleluia, ele quer te dar água. Aleluia, ele quer dar água para você, mas ele quer te dar água. Aleluia, ele quer te dar água. Aleluia, ele quer te dar água. Aleluia, ele quer dar água para você. Ele quer vitória, vai dando glória. Louvando que estamos em vitória. Ele quer vitória, vai dando glória. Louvando que estamos em vitória. Ele quer te dar água. Ele quer te dar água. Ele quer te dar água. Ele quer dar água pra você, mas ele quer te dar água. Ele quer te dar água. Ele quer te dar água. Ele quer dar água pra você. A minha vida, Jesus já transformou. Eu posso te salvar com a paz do Senhor. A minha vida, Jesus já transformou. Eu posso te salvar com a paz do Senhor. Se tu me amar de todo o
Glória a Deus, aleluia. Elias orou e o fogo desceu, né? E o fogo permaneceu no meio da igreja. O Espírito Santo tem que preencher os nossos corações, amém? Aleluia. Quero chamar agora aqui à frente. Eu não levantou, não, né? É que ele saiu daqui, eu não vi ele passar. Eu não levantou, não. E a minha esposa dele que está louvando ao Senhor, amém? Salve a igreja do apóstolo do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Amém. Ai, vocês estão felizes? Porque ontem foi uma festa. Pensa numa festa bonita ontem, né? Pensa na alegria. Vem nossa irmã Sirlene sendo batizada. Depois a gente tem que ter nosso certificado dela de tudo aquilo. Final do culto a gente entrega para você. Vamos louvar o Senhor? Quem vem cantar louvores? Por favor, por favor. Você vê? Minha esposa linda, né? Né? Pode aumentar. Glória a Deus. Pode ficar de pé. Vamos louvar o Senhor.
vidas. Obrigado por reinar nas nossas vidas. Obrigado por ser o dono dos nossos corações. Oh, Jesus maravilhoso, obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito está dentro de nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Agradecemos pela oportunidade e as palmas louvam a Jesus. Graças a Deus, né? Quando louvamos do coração é sinal de gratidão, né? Gratidão ao Senhor por nós termos mais um dia para respirar. Eu quero chamar uma pessoa que está aqui nos visitando nessa noite, né? Que é a irmã Lourdes, que venha falar algo da paz do Senhor, louvar, né? Deus usa essa mulher muito no louvor, né? A gente fala assim, pessoas que conhecem o perfeito louvor, né? O louvor que sai do nosso coração e agradar ao Senhor. Nós não somos cantores, não, nós somos adoradores. E é isso que o Senhor se agrada nesta manhã, amém? Venha, irmã Lourdes. Glória a Deus. Saúde e com a paz do Senhor. Amém. Vou cantar o hino para a vitória do Senhor Jesus. Amém. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. Quer pouco demais por uma
Glória a Deus, aleluia. Olha a importância política que o Senhor nos deu. Ele falou, buscar todas as áreas. Porque Jesus, ele teve esse amor por nós. Por isso nós estamos aqui, né? Na oportunidade de voltar a esposa do pastor Rubens, né? Que Deus possa tocá-la nessa manhã. Amém. Salve a igreja para a Senhora, amém? Vamos colocar de pé mais uma vez. Motivo de muita alegria de estar com os irmãos em comunhão. Louvado seja Deus pela vida da minha velhinha, minha mãe, que me ensinou os caminhos do Senhor. E hoje eu estou aqui, primeiramente por causa de Deus, né? E depois ela, que é minha mãe, que ela sabe que o que ela deixou para mim já é de mais proveitoso, que é a presença de Deus, que é conhecer Jesus. Se hoje eu estou nos caminhos do Senhor, eu e minha família, graças à minha sogra também, que criou meu esposo também nos caminhos do Senhor. E assim nós estamos fazendo com nossos filhos também. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor, amém? Glória. Ouvindo os ares, a
você. Eu agradeço a minha oportunidade, que é só uma Globo melhor aplicativo. Glória a Deus. Entendo, né, que foi mensagem para nós também, através desse louvor. Isso porque ela tinha falado que ela não ia louvar, hein? Ela tinha falado que não ia louvar. Eu recebi o recado assim, eu falei, não vou deixar passar, que Deus tem algo, né? E através do louvor, Deus falou grandemente. Então saiba que Jesus já te perdoou. Somente siga em frente com Ele. Né? Amém? Agora a gente vai passar um pouquinho do horário hoje, né? Mas infelizmente a gente tem que fazer aquilo que o Espírito Santo nos comanda. Quero agora estar chamando o pastor Rubens, né? Quem não louvou hoje, quem não falou, perdoa pelo horário, mas nós não vai faltar oportunidade. Temos mais culto aí para frente, já está convidada para vir, né? Para você ter essa oportunidade que você não teve hoje, amém? Nós vamos estar todos levantando, né? Aqui um clamor pela vida dele. E que Deus possa usá-lo grandemente. Eu não chego, pastor, para falar por ele, amém? Feche seus olhos. Ó Pai eterno, soberano Deus, estamos diante da sua presença, Senhor, mais uma vez. Agora para pedir que o Senhor use o teu servo, o teu vaso, o teu escolhido, o teu ungido, Senhor, com voz profética, com a tua palavra, que é a essência que limpa todo mal, que nos constrange, que nos leva ao arrependimento, que nos converte a cada dia. Que o Senhor use a boca dele, que ele seja um canal de bênção e sabedoria para os nossos corações. Use dele com poder, com autoridade, com liberdade, Senhor. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor, graça e paz. Paz seja convosco. Shalom. Receba essa paz que excede a todo entendimento. Que essa paz seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre o seu negócio, sobre o seu ministério. Amém? Sobre tudo que pertence a você. Já quero agradecer mais uma vez a oportunidade e confiança de estar aqui. Eu estive no ponto de pregação, né? E foi uma honra, foi um prazer enorme, foi maravilhoso. Preciso voltar lá. Vamos voltar lá em nome de Jesus. Amém? E já agradeço a oportunidade, a confiança por poder estar ministrando essa manhã de família. Se você puder, já ir abrindo a sua Bíblia em Tiago. Abre sua Bíblia comigo em Tiago. Não vou tomar muito tempo, né? Não atrasar demais. Mas eu preciso falar que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Tiago 1. Capítulo 1, versículo 2. Aleluia, Tiago, capítulo 1, versículo 2. Conforme vocês forem achando, vai dando glória a Deus aí. Estou muito feliz de estar aqui com a minha mãe, né? Estou aqui, está ali a minha mãe, está ali a minha sogra também. Louvou aqui, meu sogro, o seu Getúlio. Bem, então estou muito feliz de estar aqui com essas pessoas, viu? Então, Deus é bom, só tem que agradecer a Deus por tudo. Amém? Todos acharam? Amém. Aleluia. O texto diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé e sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Eu vou repetir aqui. No 4 ele disse: e a perseverança deve ter ação completa,
a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E por fim, pois, no 7, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Só até aí pode se assentar, por favor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, a sua palavra é luz, a sua palavra é lâmpada. Então fale conosco, nos guia, nos direciona. Fale aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, o que viemos buscar, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco. Espírito Santo, fique à vontade neste lugar. O Senhor tem liberdade em nossos corações. Amém? O tema dessa mensagem é sobre maturidade. Eu sei que é um pouco de família, e aí vocês vão perguntar, mas pastor, o que tem a ver maturidade com família? Vocês vão entender no meio do caminho que tem tudo a ver maturidade com família. Amém? Eu vou explicar aqui para vocês sobre o texto que nós lemos, para não ficar esse vago e essa falta de entendimento. Tiago foi um dos líderes da igreja de Cristo. Tiago foi o mesmo que escreve essa carta para nós. Tiago foi o mesmo homem que guiou esse povo judeu, foi o mesmo que liderou, pastoreou esse povo judeu. Tiago, ele fala em específico para as 12 tribos, um povo que vivia numa região, e eram 12 tribos, povo dividido, todos judeus também, e ele se torna cristão. Esse povo judeu se torna cristão, entende a palavra, recebe a palavra que foi ministrada pelos apóstolos. Se você vê ali em diante, quando acaba, não quando acaba, porque nunca acabou e não vai acabar, quando Jesus ele ascende ao Pai, e aí os apóstolos, os discípulos dão continuidade na ministração, naquilo que eles viram, com quem eles andaram. Então os judeus começaram a entender, alguns não, alguns continuaram com seus dogmas, continuaram seguindo o seu entendimento, mas outros se tornaram cristãos. Então o povo estava passando por um período difícil. Tiago, quando ele escreve essa carta, ele direciona essa carta para o povo estava passando por momentos difíceis. E por isso que ele fala de perseverança, por isso que ele fala de ter alegria em meio à dificuldade, porque o povo estava sendo perseguido, porque o povo, por entendimento daquilo que os apóstolos pregaram, eles estavam sendo massacrados e perseguidos. Os judeus ortodoxos não aceitavam que, não, vocês não podem, esse não é o Cristo, esse não é o Messias, isso que vocês estão pregando, isso não é verdade. Então vivia esse conflito. E essa guerra dentro deles, de viver leis, ordens e mandamentos. Se você olhar um pouco mais à frente a Bíblia, o apóstolo Paulo também direciona ao povo, porque eles estavam ali. O apóstolo Paulo foi um homem que saiu desse sistema judaico para pregar o Evangelho de Cristo. Foi um homem que teve um encontro com Cristo. E aí ele começa a falar que não tem a ver, que a salvação não é por obras, porque a visão do judeu é essa. Bom, voltando para cá, para Tiago, então é isso. O povo estava passando por momentos difíceis, e era um período de provação, perseguição, opressão, que o povo estava passando. E aí Tiago, conhecendo bem aquela região, Tiago, como ministro do Evangelho daquela região, ele já sabia mais ou menos o que estava acontecendo ali. Tiago era um líder, Tiago ministrou esse povo. Então, o que o apóstolo Paulo, o que Tiago estava dizendo para aquele povo? Sobre maturidade. O que Tiago estava querendo ensinar para aquele povo? Sobre maturidade. E eu vou dizer algo para vocês. Como é que o apóstolo Tiago estava falando de maturidade? Só a gente olhar o quadro onde a gente leu. Tiago ele fala sobre quem alcançou maturidade ser completo. Só pode ser completo alguém que alcança maturidade, e só pode ter maturidade alguém que é completo. Se você tem carência em alguma área da sua vida, você não é completo, então você não tem maturidade. Amém? Agora, se você tem maturidade, você não tem carência de nada. É como o apóstolo Paulo, é como o Tiago diz para nós aqui no 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Outras traduções vai dizer inteiros, completos, sem que falte a vocês coisa alguma. Amém. Essa completude que Tiago está falando não é no seu casamento, não é na sua casa, não é no seu ministério, não é no seu diploma, não é no seu dinheiro, não é nada disso, é Cristo.
Essa maturidade, eu e você só pode alcançar em Cristo Jesus. Inclusive, tive a oportunidade de falar sobre isso ontem à noite. Tudo que você está passando, tudo que você está vivendo, tudo que nós vamos passar e viver, o nosso maior exemplo é Cristo. Como falar de perseverança, como falar de maturidade sem não conseguir olhar para Cristo? O homem que foi perseguido, o homem que foi crucificado, e ele só olhou para o Pai e disse: perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Esse é o Cristo. Então Tiago, ele está despertando aqueles cristãos, ele está despertando aquele povo a alcançar uma maturidade. Escuta, e só alguém que passou por provações, o Tiago falou isso com tanta propriedade, porque só um homem preso, o homem perseguido por causa do Evangelho de Cristo, como que ele fala de ter alegria em meio à perseguição? Aí você fala: não é possível um negócio desse. É possível sim. Talvez você esteja preso e cativo naquilo que você quer, naquilo que você escolheu viver para você. Os apóstolos não. Os apóstolos disseram: eu posso estar preso. O apóstolo Paulo foi um exemplo disso. Eu posso estar preso, mas a palavra de Deus não, ela permanece livre. Porque não é o fato de você estar aprisionado, você se aprisiona nos seus problemas e atribui isso a Deus, e atribui isso à obra de Deus. Não tem a ver. Escuta, essa perseguição que o povo estava passando não era por conta de um ladinho de mistério, não era por conta de ter sujado o homem aí fora, não era por conta de estar dando mau testemunho aí fora e atribuir isso: estão me perseguindo. Não tem nada a ver. A perseguição era porque eles queriam viver o Evangelho de fato de Cristo, e aquele povo, aquela região não aceitavam. Então entenda, o que é provação para você? O que é perseguição para você? Faça uma autoanálise de si mesmo. Por isso que eu digo, o autor dessa carta, o Tiago, é um exemplo de um homem. Foi um homem que ministrou o Evangelho, foi um homem que foi perseguido e preso. Então ele olha para esse povo que está livre. O povo está lá fora e ele preso e fala: eu tenho alegria no que vocês estão passando. Vocês não estão entendendo o que vocês carregam, vocês não estão entendendo o que vocês levam. Nos lombos, vocês não estão entendendo a glória de Deus que vocês carregam. Quando você tem entendimento do que você carrega, meu irmão, nada mais te prende, nada mais te aflige, nada mais te derruba, nada mais te domina. Aleluia! E esse homem estava prestes a morrer, e falando de perseverança. Aí, vem cá, a gente traz isso para os nossos dias de hoje. A gente vê o que está sendo pregado e ensinado, infelizmente, nos dias de hoje, só pregações que massageiam o ego das pessoas, só pregações que falam que você vai ganhar, que você vai ser grande, que o seu nome vai soprar, que você vai não sei para onde, mas não ensina o verdadeiro propósito do Evangelho. Se você olhar para o Evangelho de Cristo e para o Evangelho que foi pregado pelo diabo, é totalmente diferente. Ao diabo foi dada autoridade pelo homem. Quando lá no início da criação, quando o homem peca, ele perde a autoridade. Dessa autoridade a quem? Não foi Deus que deu autoridade ao diabo, foi o próprio homem que entregou ele. Quando Jesus tem um encontro com o diabo, que o próprio Espírito Santo, depois de Jesus ser batizado, ele é levado ao monte, né? E aí ele tem um encontro ali com o diabo, e o diabo fala assim: se você se prostrar com o diabo, começa a oferecer um monte de coisa. É esse tipo de pregação que é pregado hoje. Se você fizer, eu vou te dar. Se você se prostrar, eu vou te dar. Está vendo? Tudo isso aqui foi me dado. Foi me dado por quem? Foi pelo homem. O homem entregou tudo isso ao próprio diabo. Aí você olha o Evangelho que é pregado por Jesus, ele diz assim: bem-aventurados são os que são perseguidos pelo meu nome, bem-aventurados vós que sois caluniados, bem-aventurados. Olha só as bem-aventuranças. Se tiver uma face dela, outra, se te roubarem a capa, dê também a túnica. Se te roubarem a túnica, dê também a capa. E aí por aí vai. Se te obrigarem a andar uma milha, retribuir duas. Mas esse é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho de renúncia. É o Evangelho que nos ensina a ser maduros. É o Evangelho que nos ensina a não ter falta de nada. Aí você olha para o Evangelho de hoje e ensina as pessoas a ir atrás de cargo na igreja, ensina a criar degraus. Primeiro você começa como obreiro, depois vai, depois vai, depois vai. É tudo isso que é ensinado.
mas não ensina o real propósito do Evangelho, que é amar o próximo, que é servir, e não é ser visto. O que a gente busca, o que mais as pessoas buscam hoje é ter visibilização. E não é isso que o Senhor quer. É que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça. E que você e eu se constranja. A glória de Deus tem que causar isso em mim e você. O que nós precisamos é prezar pela comunhão, é prezar pela compaixão, é considerar o outro superior a nós mesmos. Não é considerar o meu direito melhor do que o seu, não. Considere o direito do outro. Quando você começa a viver a partir não de você, mas a partir do outro, é como um casamento. Muitas pessoas vão dizer, eu preciso casar para ser feliz. E aí você se frustra. Porque o casamento, você não casa para ser feliz. Não. Você casa para fazer o outro feliz. E o outro casa para fazer você feliz. Quando você casa com a mentalidade de, eu vou ser feliz, a outra pessoa tem que me fazer feliz, é a tal da expectativa que você cria no outro, e você se frustra. Não, o casamento não é para você ser feliz, é para você fazer o outro feliz. Satisfazendo a esposa e o esposo, na felicidade você também vai ser retribuído. Entende? Então isso é considerar o direito do outro. Quando você passa a viver dessa forma, isso eu usei o casamento como exemplo, mas isso é na vida. Quando você passa a olhar para o seu padrão, quando você passa a olhar para o seu funcionário, quando você passa a olhar para o seu irmão da congregação, quando você passa a olhar para o seu irmão da igreja, quando você passa a olhar para o corpo de Cristo e considerar o direito dele acima do seu, tudo começa a se tornar diferente na sua vida. O Senhor começa a fazer coisas grandes na sua vida. Quando as nossas orações é para me dar, Senhor, me faz, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, o Senhor não vai conceder. O mesmo Tiago fala dele, ele fala assim, sabe por que vocês oram e não recebem? Sabe por que vocês pedem tanto e não recebem? Porque pede mal, porque pede para gastar nos seus próprios deleites. Escuta, toda oração que você faz para você, pedindo algo para você, Deus não vai dar. Não. Porque tem a ver com você e não tem a ver com Ele, com a vontade dEle. Agora, tudo aquilo que você pede em meu nome, entende? Tudo aquilo que você pede em meu nome, e será a vontade dEle em primeiro lugar, aí Ele vai conceder. Tudo que é feito pela vontade dEle, Ele faz. Então nós precisamos mudar o nosso modelo de oração. Senhor, faz pelo outro, Senhor, abençoa o irmão. As nossas orações não é para que Deus levante, traga empresários de fora para dentro da casa, não. É que o Senhor levante empresários aqui dentro. É que o Senhor enriqueça os nossos irmãos. O Senhor não tem problema com o dinheiro, não. O dinheiro não pode ser um problema na sua vida. Foi o Senhor que nos deu. Então as nossas orações precisam ser, Senhor, levanta empresários aqui nesse lugar, Senhor, enriqueça o meu irmão que está aqui. Mas a gente é tão egoísta que a gente passa 20, 30 anos congregando com o mesmo irmão, mas ora para que Deus traga alguém de fora. Mas para que Deus, não ora para que Deus levante o nosso irmão que está aqui. Entende? Então, eu não sei nem porque eu estou falando isso, mas voltando para cá. Escuta, o imaturo, ele briga por espaço. O imaturo, ele quer sempre chamar a atenção, pode perceber. O imaturo, gente, ele zela somente pelos seus interesses. O imaturo considera superior ao outro, ele se acha o maior, ele se acha melhor. O imaturo vê o outro como rival. Já viu isso dentro da igreja? Já, e acontece dentro da igreja. Atitudes de criança, atitudes de pessoas infantis. Briga por algo. Pessoas que ficam brigando por coisas que, vou falar que não faz sentido. O primeiro homicídio, se você olhar para as escrituras, aconteceu aonde? Dentro do culto. Como assim? Entre dois irmãos. Quando ambos se encontram com o Senhor para entregar uma oferta ao Senhor, para cultuar o Senhor, para agradecer a Deus por tudo aquilo que eles estavam fazendo, sabe o que acontece? O irmão mata o outro, Caim mata o seu irmão. Escuta, o primeiro homicídio aconteceu dentro do culto. Porque ele invejou, porque havia maldade no seu coração, porque as suas obras não eram boas.
Isso acontece dentro da igreja. Escuta, mesmo Caim sendo o irmão mais velho, escuta, a idade não tem a ver com maturidade, cabelos brancos não tem a ver com maturidade. Existem tantas pessoas com muitas idades que não têm maturidade, como existem pessoas com menos idades maturas. E assim vice-versa também, porque não tem a ver com idade. 1 João 1,12: não sejam como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. E obras não tem a ver com microfone, obras não tem a ver com cantar para Jesus, obra é aquilo que você está se tornando nele, obra não tem a ver com o ministério, eu preciso alcançar o meu ministério, não, o seu ministério é manifestar Cristo aqui na terra. Aquele que começou uma boa obra, ele é fiel para cumprir quem? Jesus, que é essa obra em você, gente. Isso aqui é tudo muito lindo e maravilhoso. A comunhão, essa reunião entre os irmãos, tem um espaço desse maravilhoso para cultuar. Isso tudo é muito gostoso, mas a gente precisa entender o que de fato é a obra de Deus. Está ligado fora e não dentro do espaço. Preciso falar. Estou conversando com o pastor, mas, a gente olha para a igreja batendo cabeça, ainda mais igreja grande. Quanto mais cresce, mais dificuldade. Não vou falar problema, mas quanto mais cresce, quanto maior como se torna, mais dificuldade. E isso eu vou dizer para você, se torna um problema quando começa a se tornar divisão. Mas quando há divergência, está tudo bem. Porque ninguém é igual a ninguém. As divergências têm que existir no meio de nós. Mas quando começa a ter divisão é um problema. E eu conversando com o pastor, eu disse, como pode? As pessoas têm as suas carências dentro da sua casa, as pessoas têm as suas debilidades dentro da sua casa e vêm buscar uma sustentação dentro da igreja. Vêm buscar o poder, a autoridade que não tem em casa dentro da igreja, está errado. E aí acontece como um culto como esse, começa a matar um ao outro. E matar é com palavras. E matar é quando você fala mal do outro. Jesus mesmo diz, quando você fala na cara de alguém, você matou. A lei dizia que se você matar o seu irmão, você também teria que ser não. Mas Jesus disse, eu vou estreitar um pouquinho mais a lei. Se você falar na cara, o seu irmão quer falar mal. Se você pensar mal do seu irmão, você já ficou. Então é muito mais estreito para nós hoje. Então hoje se estreitou ainda mais. A lei da graça, a graça não tem nada a ver com gracinha, não. É mais estreito ainda. É mais sério. O significado de maturo, embora adulto, é pessoas que têm atitudes infantis, se comportam de acordo com uma idade inferior, é uma pessoa que é precoce, antecipada e são pessoas frustradas. Você quer conhecer alguém imaturo? Se não me der a oportunidade, eu não volto mais na igreja, pastor. Pastor, se não fizer nada na igreja, eu não volto. Pastor, eu não gostei do jeito que fez. Irmão, por favor, vai orar. Porque a obra de Deus não tem nada a ver com isso. A obra de Deus não tem a ver com o que você faz, é com quem você se torna nele. É com quem a obra que você está se tornando nele. Ele começou e ele é fiel para cumprir. Você está se colocando nesse lugar para que ele termine essa obra que tem na sua vida. Aleluia! O imaturo está sempre preocupado com quem vai se sentar à direita ou à esquerda do pai. É verdade. Escuta, isso aqui está na Bíblia, gente. A esposa de Zebedeu, ela chega até Jesus, em Mateus 20 está aí na Bíblia, depois você olha. A preocupação do imaturo é onde ele vai estar sentado, é onde que ele vai estar. Vai ter minha foto lá, se não tiver eu não vou. Essa é a preocupação do imaturo. Vai ter um lugar para mim, para me sentar, vai ter. Não, aí Mateus 20, a esposa de Zebedeu se aproxima de Jesus e fala assim, eu quero falar com o senhor, pode falar. Jesus todo ansioso ali. Eu quero saber se naquele grande dia que os meus filhos se forem, como pode sentar à direita e à esquerda de você? Aí ele disse, isso aí não compete a mim não. Se a sua busca é essa por um lugar, você não está entendendo nada. Isso não compete a mim.
o precoce, o antecipado, e antes de acontecer qualquer coisa, ele já prevê. Mas não vai não, que vai dar errado. Já viu essas pessoas? E já vi que não vai dar certo. A pessoa imatura, ela age assim. Ela não se coloca no lugar assim, vamos fazer, vamos ver o que vai dar, vamos tentar, vamos servir. Mas não, ela está sempre ali prevendo o que vai acontecer. Está sempre com o pé atrás, é negativo. E ainda chama isso de precaução. Aí fala, não, isso aí, pastor, é precaução. Aí eu sou uma pessoa, vivo, não é normal. Isso é maturidade mesmo. E quando eu falo de expectativa, de não criar expectativa, eu não falo para você não criar relacionamentos. Eu não falo para você não criar vínculos de comunhão com os irmãos, não é nada disso. Expectativa não tem nada a ver com o que você cria acerca do outro, para você ter um pé atrás com o outro. Não tem nada a ver. Aí você começa a fazer seleção de pessoas. Aí você começa a selecionar pessoas. Isso aqui não vai dar certo, aquele não vai dar certo. Não é assim. Isso não é precaução, isso tem a ver com alguém que foi frustrado em alguma área da sua vida. Pode olhar. Ou foi frustrado no casamento, ou foi frustrado em alguma área, no emprego, com os filhos, em algum lugar aconteceu alguma coisa. Aí quando chega na igreja quer ser completo com alguma coisa, aí vai dar errado. Não dá certo, gente. Não dá certo. Aí o problema é que a gente vem para a igreja só como ouvintes. O próprio Tiago fala, não sejam ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. A gente vem para ouvir para receber. Não, você não tem que vir só para receber. Sim, glória a Deus, mas você não pode ser só um ouvinte. Entre nós aqui não tem o maior e não tem o menor. Se eu não me engano, em Pedro ou Apocalipse está na Bíblia, e nos constituiu reis e sacerdotes. Não há ninguém maior do que ninguém neste lugar. Você tem acesso ao Pai. Você tem acesso a Ele. Sim, foi derramado uma autoridade pastoral, sim, está ok. Mas não há ninguém melhor do que ninguém aqui nesse lugar. Aí a gente fica, não, eu sou membro, pastor. Não, você não é membro. Você tem uma responsabilidade no corpo. A gente quer se isentar das nossas responsabilidades. Aí não quer estudar as Escrituras. E nós deveríamos buscar, analisar e não ler. Porque ler você lê qualquer livro. Ler você lê qualquer coisa. Está passando na rua, tem um outdoor, você lê. Não, é meditar nessa palavra de dia e de noite. É estar com ela gravada no seu coração. É meditar nas Escrituras, não como uma janela. O problema é que sempre que a gente olha para a Bíblia, a gente olha para a vida do outro, pensando que a Bíblia é uma janela. Não, a Bíblia não é uma janela. A Bíblia tem que ser um espelho para nós. Ela tem que servir como espelho. Quando eu abrir a Bíblia, eu tenho que olhar para mim, assim como Isaías, como minha esposa ministrou aqui. Isaías, quando ele tinha um encontro com o Pai, antes ele dizia, ai de ti, filho, ai de ti, filho, ai de ti, não sei quem. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, ele fala, ai de mim, porque ele tem um encontro com o verdadeiro Cristo, com o Pai. As Escrituras é da mesma forma, você precisa ler, não para analisar a vida do outro. Está vendo? Isso aqui é plataforma, não é para você, é para mim. Ó, está vendo isso aqui? Aquele irmão não, aquele irmão que veio aqui não, é você que deveria estar aqui. E glória a Deus. Agora faça a diferença na vida do outro. As Escrituras é para nós lermos e enxergar na nós mesmos o quanto a gente precisa mudar, o quanto a gente precisa melhorar. Aleluia. E a gente só se olha como um feridinho da história, como um coitadinho da história, e não é. Quantos de nós já não ferimos pessoas? Eu não falo só aqui dentro, fora também. Quantos de nós não fazemos acepção de pessoas? Até de parentes. Aliás, os nossos parentes precisam ser ganhos por nós, não nós se afastando deles. Ah, mas eu vou compactuar com o que eles fazem. Não. Mas você não pode se afastar deles. O seu testemunho é próximo, não de longe. Pregar o Evangelho não é o microfone, é a vida. Pregue, se possível, fosse preciso, fale. Pregar é com a vida e não com o microfone.
Pregar é manifestar, é onde você estiver. Ah, então eu não vou mais no aniversário do parente, pastor, porque lá tem bagunça. Não precisa você fazer a bagunça, mas esteja com eles, celebrando o momento. Como que você vai ganhar alguém se excluindo? Eles vão te olhar como um evangélico que eles não querem. Isso aí é o que eu não quero para mim mesmo. E também não estou colocando eles como coitados, porque de alguma forma também já receberam a palavra. Mas não se exclua de ninguém, não fira ninguém por atitudes e com palavras. Não faça isso, não faça isso. Aí a gente acha que está praticando justiça. Não, pastor, estou sendo justo. Você não está praticando nada, irmão. Isso não é praticar justiça. O Senhor não nos chamou para isso. Se você olhar para as Escrituras, homens maduros no Senhor, homens que foi levantado pelo próprio Deus para guiar o povo, homens que livrou o povo de tantas coisas, que colocou na frente de batalhas, homens que foram levantados como reis, homens que foram levantados como sacerdotes, homens que fizeram grandes coisas e viram grandes coisas, foram homens que tiveram seus momentos de maturidade também. Só basta olhar para Moisés. Moisés é um homem que foi chamado pelo Senhor para ser um libertador. Moisés foi levantado para guiar o povo. Quem olha para a vida de Moisés fala: uau! E uau mesmo, um homem de Deus. Só que ele teve suas debilidades também. Moisés, o Senhor se levanta ele. Moisés tem um encontro com Deus. Moisés guia a Deus, guia o povo. E o problema, se você olhar no capítulo 2, 11 de Êxodo, quando Moisés é chamado por Deus para guiar o povo, antes um pouquinho nesses 2:11 ali, que está nas Escrituras, ele mata um homem. Por isso que eu falo que você acha que está praticando justiça em nome de Deus, ou em nome do teu povo. A mentalidade de Moisés é quando ele vê um egípcio sendo espancado por um hebreu, ele fala: não, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Eu vou praticar justiça agora. Esse cara está ferindo o meu povo. Esse cara está ferindo a minha nação. O que eu vou fazer? Ele pegou e matou aquele egípcio, achando que estava praticando justiça. Escuta. Aí se você olhar, ele sai de mansinho, pensando que ninguém viu. Mas não, quando ele sai caminhando, quando Deus chama ele, quando ele está numa trajetória, o povo olha para ele e fala: isso aí foi o homem que matou o egípcio. O povo reconhece ele. Porque não tem como se esconder, não tem como você querer fazer a obra de Deus, como minha esposa ministrou aqui. Irmão, se você não for tocado por Ele primeiro em nós, depois através de nós, se você não for tocado pela glória de Deus, não queira fazer aquilo que Deus não te chamou para você fazer, sem antes ser curado, sem antes ser tocado. Moisés foi chamado para libertar e não para matar ninguém. Moisés foi chamado para guiar o povo e não para matar ninguém. E lá na frente ele teve um encontro com o próprio Deus. E aí Deus falou: olha, você vai fazer isso? Ele: não, eu não consigo, eu não posso, eu não vou fazer. E o Senhor falou: não tem a ver com você não, mas ele tem a ver comigo. Então o Senhor dá alguns sinais para ele, está aí na Bíblia. Ele põe a mão no peito, ele vê o que? Nossa, está leproso, meu irmão está leproso. Ele fala: cara, eu vou te curar, fica tranquilo. Porque se com lepra não adianta você querer fazer a obra de Deus, você vai querer o outro doente. Está aí na Bíblia, depois você lê com calma a história de Moisés. O Senhor fala: põe a mão no peito. Aí ele põe: agora olha, nossa, estou leproso, calma, põe a mão de novo. Nossa, tá, ficou mané, você está curado, agora você está apto a fazer a minha obra, Moisés. Pega o teu cajado, Moisés joga no chão. Meu Deus, virou uma cobra. Calma, pega de novo. Calma, Moisés, o que eu estou te dando é autoridade. Você está apto para fazer a minha obra, Moisés. Vai. Mas Senhor, e se eles não acreditarem naquilo que eu falar? Moisés estava com o coração naquilo que ele fez lá atrás. Mas eu matei o cara, ele não falou diretamente para Deus. Se eu não matei o cara, eu vou falar para esse povo, eles não acreditar. Mas Deus falou assim: calma. Quando você estiver lá, eu estou com você, mas fica tranquilo. Aí você olha esse homem criando uma maturidade. Aí você olha esse homem criando sendo maduro, forjado no Senhor. Moisés esteve no Monte Horebe com Deus. O Senhor se revelava a ele, estava ali, aparecia a ele.
Aí Moisés começa a se tornar um homem maduro. Lá na frente você olha para Moisés, o homem que matou o egípcio, ele fala ao Senhor. O Senhor olha para ele e fala assim: Moisés, eu já não quero mais saber desse povo, vamos matar todo mundo. Moisés fala: não. Moisés coloca na frente: não, o Senhor não pode contra aquilo que o Senhor falou. Um homem que tira a vida de alguém hoje se coloca na frente do povo, na frente de Deus. Não, o Senhor não mata esse povo. Isso se chama maturidade. Talvez se fosse você no lugar de Moisés, sabe o que a gente faria? Mata mesmo, Senhor. Esse povo não merece mesmo, não, nós somos bons. Se fosse você no lugar de Moisés, nós faríamos isso. Mas só um homem maduro consegue se enxergar como o outro e consegue se colocar no lugar do outro. Alguns dias Moisés pregou para Deus naquele momento. Moisés falou: Deus só não pode contra a tua palavra. Se o Senhor não mataria mais, e o Senhor vai matar. Isso se chama maturidade. Aí você olha o mesmo Moisés seguindo a obra de Deus, fazendo aquilo que ele acha que é o ministério chamado dele. Moisés, ele estava ali, ele julgava, ele era o juiz, ele era o advogado, ele era o promotor, era ele que resolvia tudo. Ó, está errado, traz para mim, vai fazer isso aqui pode fazer aquilo, vamos orar, isso aqui pode fulminar, esse aqui não sei o que. Era Moisés que estava ali, era ele Deus, só achando que era o cara. Só que um dia Moisés estava no monte, Jetro chega no povo que estava lá embaixo e falou: cadê Moisés? O Jetro chega junto à esposa de Moisés e chega com os seus filhos. Fala: cadê Moisés? Aí o povo fala: ele está lá em cima no monte, então pode chamar ele para mim. Chama ele, desce aqui. Desculpa, quando você achar que você está valendo demais no chamado, no ministério, primeiro começa dentro da tua casa. O seu primeiro, não digo nem primeiro ministério, o seu ministério é a tua casa. Aqui só é a extensão daquilo que você vive na sua casa. Por isso que eu disse sobre maturidade, sobre pessoas que buscam na igreja aquilo que não vivem em casa. O seu ministério está na tua casa. Aí Moisés diz: como foi o meu sogro? Vou atender ele agora. Desce todo felizão, ó. Você está vendo aí, ó, aqui acontece isso, acontece aquilo, eu estou fazendo isso e aquilo, aí Jetro olha para ele, está na Bíblia, depois você olha, não é palavrazinha não. Jetro olha para ele e fala assim: uau! O Jetro não menospreza Moisés. Jetro olha para ele e fala assim: cara, glória a Deus pelo que você está fazendo, pelo que o Senhor está fazendo na sua vida. Uau, mas vem cá, tem uma coisa que você precisa voltar. Aqui a sua esposa e os seus filhos. Porque Jetro sai, deixa a sua esposa e seus filhos na casa do teu sogro e acha que está fazendo a obra de Deus. Não existe obra de Deus sem a tua casa, sem a tua família. Por isso que eu disse essa palavra aí. Tudo a ver com tudo de família. Maturidade é entender que a tua família, a minha família é a igreja também, mas a tua família é a tua casa. Em primeiro lugar. A tua família é o teu esposo, é a tua esposa, é os seus filhos. É a tua mãe, é o teu pai, essa é a sua família. Não adianta querer fazer a obra de Deus e achar que está valendo. Chegou Jetro e colocou Moisés no lugar dele. O cara, ó, fica aí, eu vou te ensinar uns negócios aqui. Você sozinho você vai morrer. Você sozinho querendo pregar, querendo cantar, querendo abrir o culto, querendo ligar o microfone. Você sozinho julgando, você sozinho fazendo. Cara, não vai dar certo isso aí não, Moisés. Levanta pessoas para estar com você. Para te ajudar. Você acha que você vai para onde, Moisés? Desse jeito. E aí Jetro ministra a vida de Moisés. Moisés desce do monte, pega a tua família e volta para o real propósito do evangelho. Isso se chama maturidade. Isso se chama um homem maduro em Cristo. Eu vou terminar para não tomar muito tempo. Eu vou lá para baixo. Eu citei também o apóstolo Paulo. Só para finalizar aqui, eu vou falar um pouco do apóstolo Paulo rapidinho. Um homem que se achava o maioral, um homem que como é que fala? Consentiu com a morte de Estevão. Aí disse: não, o Paulo matou Estevão, não, ele não matou, ele consentiu. E o apóstolo Paulo não é que ele matava o cristão, ele consentia. Ele ia lá, assinava a carta para matar mesmo, para perseguir. Isso, esse aí não é ele, porque ele estudou aos pés de Gamaliel, o maior mestre da lei daquela época, o maior estudioso daquela época.
Aquele cara ali, ele falou assim, eu quero estudar os pés do de Gamaliel. Quem é? Vamos lá, eu quero ser um mestre. Foi, se tornou mestre ali também. Se tornou um cara alinhado na lei. Então ele consentia. Então eu falo assim, como o rei Estevão foi assim. Ele consentia com a alma de Estevão. E Paulo achava que estava abalando. Em nome de Deus. Achava que estava fazendo a obra de Deus. Não estou agradando, porque eu cumpro mandamentos. Porque eu cumpro as leis. Achando que estava arrasando. Até ele ter um encontro com Cristo. Irmão, você pode se achar bom demais até você ter um encontro com Ele. Quando você tem um encontro com Jesus, meu Deus do céu, não tem quem fique de pé na presença do Senhor, tendo um encontro com Ele. Não tem quem se ache melhor que ninguém quando se olha para Ele e fala, Senhor, eu não sou nada, eu não presto. E foi assim com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está no caminho, tem um encontro com Cristo, cai lá, cai duro. Alguns falam que cai morto. Não, ele teve um apagão ali. E por 3 dias ele é ministrado. Por 3 dias ele está ali sendo ministrado. Inclusive, um dos apóstolos fala, vai lá e fala com Paulo, fala, vou nada. Aquele cara lá, ele é doido, ele manda matar. Ele falou, não, pode ir lá, pode ir lá que ele mudou, ele não é mais esse cara, não. Quando chega lá, Paulo está orando. O apóstolo Paulo está lá sendo ministrado, ele está se arrependendo, ele está chorando. Então, um homem que de fato tem um encontro com Cristo, ele não está nem aí mais pelo seu diploma, ele não está nem aí por querer ser grande. O apóstolo Paulo, quando começa o seu ministério, como cristão, quando ele começa a sua trajetória a pregar a Cristo, ele começa a falar, o apóstolo Paulo, não sei o que, ele começa a querer defender o seu apostolado. Quando ele se encontra com os outros apóstolos, começam os caras a discutir, falam, não, eu não vou considerar esse cara. E ele, eu sou apóstolo sim. Você quer reconhecer, mas eu sou um apóstolo verdadeiro de Cristo, eu tive encontro com Ele. Porque para os apóstolos, é só quem andou com Cristo seria um apóstolo. Mas o apóstolo Paulo viu, esteve com Ele. E aí tinha essa discussão. E ele defendendo, mas se você olhar para as cartas do apóstolo Paulo, na maturidade, lá na frente, quando ele se torna um homem maduro em Cristo, ele fala assim, eu, Paulo, apóstolo, servo de Cristo. Ele já não considera mais o seu título, ele já não considera mais a sua carteirinha, ele já não considera mais a ser um dos mestres estudados, não. Ele se considera o menor, ele diz, eu sou o menor dos pecadores. É assim que ele se considera. Em Filipenses 3,7, ele diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perca por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, porque perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pense que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram, e avançando para a questão adiante, prossigo para o alvo, e a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Maturidade. Quer buscar algo grande em Cristo? Não vá para o monte buscar pelo seu ministério por poder. Busque maturidade. O Senhor vai te confiar sim o ministério, vai te confiar sim com autoridade, quando você buscar maturidade. Quando você começar a buscar não por você, mas pelo outro,
quando você começar a buscar pelo aperfeiçoamento do corpo, não por você, mas pelo outro. Porque se você quer mudar alguém, mude a você mesmo. O problema é que a gente quer mudar as pessoas ao nosso redor, mas não muda a nós mesmos. Não muda as nossas atitudes e orações. A maturidade no hebraico significa tamanho, o significado é completo, inteiro e perfeito. Só em quem você é completo? Em Cristo. Só em quem você é inteiro? Em Cristo. Só em quem você se torna perfeito? Em Cristo. Não é o seu casamento. Não. É em Cristo. Aqui está o nível mais alto que você pode alcançar. É estar aos pés de Cristo. Ninguém consegue mais roubar a sua mente, ninguém tira a tua paz, ninguém rouba a sua paciência, ninguém te tira mais do foco. Sabe, quer saber? Você anda e está nem vai para nada, no sentido bom, no sentido de falar, cara, você não prefere mais não. Até ontem falando sobre isso, sobre rejeição, sobre ser rejeitado. Ah, pastor, mas assim eu passo por isso. Cara, está tudo certo, você está no caminho. Se você está sendo rejeitado, se você está sendo excluído, eu não estou falando por vaidade, porque às vezes também é vaidade, mas se você está sendo perseguido, se você está sendo excluído, se as pessoas estão com mal olhar para você, fica tranquilo, você está no caminho. Você tem que agradar o homem, você tem que agradar a Deus, você tem que fazer a vontade dele, você tem que estar no centro do querer dele. E aí, falando sobre isso ontem mesmo, sabe o que é você pastorear pessoas? Sabe o que é você, pessoa chegar na igreja do zero, você pastorear, você ir na casa, você cuidar, você ministrar, você está ali, época de pandemia, você ministrar a família, a casa, você, cuidar de fato, pastorear. E quando você olha lá na frente, a pessoa não faz nem questão de você estar do lado mais. Que coisa estranha, não. Você fez alguma coisa errada? Não. Mas está tudo bem, irmão. Isso difere? Não vai me ferir mais. Se fosse uns anos atrás, me feria. Amém? Mas hoje não tem nada a ver. Está tudo bem, eu abraço, eu beijo, não com falsidade, mas com amor. Abraço, e aí, meu irmão, como é que você está tratado com o maior respeito e carinho? Você entende? Porque a gente vai alcançando a maturidade em Cristo. A gente não se fere mais. O ambiente eu tenho que falar um ambiente mais gostoso que eu gosto de estar na minha casa, com a minha esposa e com os meus filhos. Não é na igreja, eu pastor, na igreja, está na minha casa. Eu amo a igreja, eu amo o corpo de Cristo, mas o ambiente mais gostoso que é a minha casa, eu amo estar com eles. Entende? Aí você começa a olhar e ver que você não tem falta de nada, nem de ninguém. Se você for convidado para uma comunhão, vá. Se você for convidado para estar com pessoas, vá. Para celebrar, vá, seja feliz, esteja junto. Mas se você não for também, seja feliz, porque você tem uma casa, você tem uma família, você tem a Cristo, que é o mais importante na sua vida. Amém. Seja completo no Senhor. Aleluia. E aqui eu vou finalizar. Aleluia. O nível mais alto que eu e você pode alcançar é esse. Efésios 4:11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a mesma medida da plenitude de Cristo. Uau. Se você busca pelo teu ministério, não tem problema, busque, está tudo bem, mas busque pela maturidade. Se o Senhor te entregou dons, não tem a ver com você, tem a ver com o corpo. Se o Senhor te entregou o ministério, não tem a ver com você, não tem a ver com você carregar algo para você, tem a ver com o corpo, é para aperfeiçoamento do corpo. Amém. Se você busca um título para si e não para o aperfeiçoamento do corpo, você está no caminho errado. Se os dons que o Senhor te deu, que é irrevogável, Ele deu, está tudo bem, é seu. E você não utiliza ele para o aperfeiçoamento do corpo, que está lá em Gálatas. Se você não usa ele,
para o aperfeiçoamento do corpo, então não tem alguma coisa de errado. Se você olha só para você, se você está com aquela igreja que o Tiago ministrou, entregou essa carta, enviou essa carta, ministrando esse povo, desesperado. Se você está vivendo dessa forma, e o que será de mim agora? Eles estão perseguindo, está tudo bem, gente. Você precisa alcançar uma maturidade, você precisa ser completo em Cristo. E foi assim que aconteceu com os profetas antes de mim e de você. Eles foram perseguidos e mortos, cerrados. Eles foram decapitados. E a gente se acha melhor do que alguém? Não. Amém? Então receba essa palavra, permaneçam firmes em Cristo, com o coração dele, em nome de Jesus. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tinha mais coisas, mas eu não vou estender para não tomar muito tempo da igreja. Amém? Outro dia nós voltamos e damos continuidade. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus, né? Forte, né? Muito boa a palavra de Deus. Ele já se convidou, né? Quem gostou da mensagem aí, ó, vale a pena para que ele volte mesmo. Amém? Então vamos agora, né, agradecer ao Senhor. Eu falei que ia passar um pouquinho, os irmãos nos perdoam, mas é a palavra do Senhor, né? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Eu estou muito grata por mais essa oportunidade de estar aqui e junto com a igreja do Senhor, ouvindo essa mensagem, que essa chave fica dentro de nós, amém? Maravilhoso e eterno Deus, assim, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por esse culto, por essas mensagens, Deus, por tudo que foi feito aqui, Senhor, porque quando nós chegamos aqui, o Senhor já nos esperava, Pai, junto à nossa família, Senhor, aqui nós vamos agradecer por tudo, Senhor, porque até aqui, Senhor, desde o início até o término desse culto, que o Senhor se fez presente. Obrigado por cada um que esteve, por aqueles que não puderam. Eu creio que também pela live ouviram, Senhor, o que o Senhor trouxe de mensagem, Pai. Em nome de Jesus, Pai, agradeço, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade. Que todos saírem daqui, Senhor, saiam debaixo da tua proteção. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus, Quem impedirá? tudo posso. Aquele que me E fortalece. quem nos fortalece, o Senhor Jesus. Aplaudam ele. É um bom Senhor, a paz de Jesus. Amém.